Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, isso mesmo, Iago com H, e eu espero que vocês estejam bem. Eu vou ser o professor de literatura de vocês. E como vocês já sabem, eu e a Karina dividimos essa disciplina. Então, numa semana eu venho aqui falar um pouquinho de história da literatura, essa parte mais chatinha, mais teórica, mas que eu gosto bastante. E na outra, a Karina vai estar aqui fazendo análise de uma obra, indo para essa parte mais prática. E assim a gente espera que vocês consigam estudar muito bem e aprender conteúdo melhor, tá? Então, para nossa aula de hoje, para já começar com o pé direito, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura portuguesa, tá? Daí você me pergunta, professor, mas que saco! Já não basta eu ter que estudar literatura brasileira, aquele monte de autor chato, agora eu vou ter que estudar literatura portuguesa também, nem entendo o que esses caras escreviam. E eu falo, sim, é bom estudar literatura portuguesa por alguns motivos. Primeiro de todos, porque nós fomos invadidos e colonizados por Portugal, infelizmente, né? Eles invadiram aqui e impuseram a cultura deles para nós. Então, a gente fala a língua deles, olha, a gente fala português. A gente part... foi obrigado a aceitar as ideias deles, a cultura deles. Então, muitos dos nossos autores, por exemplo, durante principalmente o romantismo brasileiro, viajavam muito para Portugal e ali estudavam e traziam ideias para pôr aqui em prática na literatura brasileira. Então, para a gente entender a literatura brasileira, entender a história do Brasil, é importante a gente estudar a história de Portugal, a literatura de Portugal, tá? E também porque a literatura portuguesa é mais antiga que o próprio Brasil, gente, de verdade. A literatura portuguesa começa lá em finais do século XII e o Brasil foi descoberto em 1500, século XVI. Olha, o século XII até o século XVI, imagina esse tempo todo em que se foi escrevendo coisas em Portugal, sabe? Então é interessante a gente estudar isso e entender um pouco melhor dessa literatura. Daí, tudo bem, professor, tá, vamos estudar a literatura portuguesa. Mas o que é a literatura portuguesa? Bom, literatura é o conjunto de textos literários, certo? No caso da portuguesa, é o conjunto de textos literários produzidos naquela região de Portugal, em língua portuguesa, por autores portugueses, tá? E daí, tudo bem, professor, mas o que é o texto literário aí, que você falou que faz parte da literatura? O texto literário é um texto imaginativo, que não tem compromisso com a realidade, em que eu posso basicamente escrever o que eu quero. Eu crio o meu universo, eu escrevo ali o que me der vontade, certo? O autor tem toda a liberdade de criar sem limite nenhum. E o texto literário também, ele quer ser bonito, isso é muito interessante. Ele quer ser bonito, ou seja, tem uma preocupação estética. Só que o texto é feito com palavras, né? Então é o jeito como eu vou escolher as palavras para chamar a atenção do meu leitor, para ele ficar intrigado, querer conhecer mais daquele texto, tá? Então, o texto literário é um texto. O texto literário é um texto que tem liberdade, que é criativo e que quer ser bonito. A gente pode imaginar ele dessa forma, tá? E vocês conhecem muitos textos literários, porque, por exemplo, você pega A Culpa é das Estrelas, texto literário, qualquer livro do John Green, texto literário, certo? Só que a gente está falando de literatura de outro país, mas só um exemplo para vocês entenderem. Jogos Vorazes, Harry Potter, são todos exemplos de textos literários, porque ali você cria o universo que você quer, universos que você pega Harry Potter, não tem nada a ver com o nosso, é um universo de magia, bruxaria. Então são coisas que estão além da nossa realidade e o autor tem toda a liberdade de fazer isso, tá? Se eu falar muito rápido, vocês me perdoem, então eu tenho esse costume, às vezes, quando eu fico empolgado. Eu gosto muito de literatura, então eu me empolgo bastante. Tá, tudo bem. Outra coisa, vamos lá. Eu tô falando um pouquinho, algumas noções de teoria da literatura para depois a gente entrar na aula, tá? Tudo bem. Quando você vai escrever um texto literário, você tem três gêneros que você pode se dedicar. Essa divisão em três foi criada lá no período clássico. Toda vez que eu falar período clássico, estou falando da Roma antiga, da Grécia antiga, tá? Os gregos e latinos. Latinos era quem morava em Roma, tá? Que falavam latim. Então, no período clássico, eu tenho certeza que aquela galera era todo mundo virginiano, porque eles eram muito chatos, eles gostavam de arrumar tudo, dividir tudo, botar tudo em caixinhas, eles eram insuportáveis. Mas foi interessante, porque ajuda a gente a entender o mundo quando a gente organiza tudo, tá? Então eles olharam para a literatura e bolaram três caixinhas. Deixa eu pegar esses textos aqui, eu vou colocar alguns nessa, alguns nessa e alguns nessa, segundo as características que eles tinham.
Então, olhando para a literatura, eles pensaram que um texto ou era um épico, ou era lírico, ou era dramático. O texto épico é aquele que fala de um herói que viaja e faz grandes feitos e nananã. Ou seja, pega a Odisseia, a Ilíada, esses textos, tá? E daí esse gênero foi evoluindo e foi virando o que a gente conhece hoje como narrativo, ou seja, Harry Potter é um gênero narrativo, por exemplo, entendeu? Você tem personagens, você tem o Harry e os amigos dele vivendo histórias, fazendo coisas, certo? Então esse é o gênero narrativo que tá ali. Daí você pega o gênero lírico, é a poesia, quando você bota para fora aquele sentimento, aquela coisa bonita, certo? E o gênero dramático é o teatro, que é o texto feito para encenação, em que o espectador vê a cena ali na frente dele, sem um narrador, sem ninguém para contar, ele vê com os próprios olhos, tá? Então os gregos e latinos chegaram nessas categorias, né? O épico, lírico e dramático. Então toda vez que eu for fazer uma literatura, até hoje, eu vou fazer um desses três, certo? Eu posso mesclar, posso brincar, juntar um com o outro e tal, 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 mas tem essas três caixinhas básicas, tá? E outra coisa que eu não posso esquecer de falar, que vai ser importante para a aula. Toda obra de arte, ela tem forma e ela tem conteúdo. Professor, mas o que é isso? A forma é o jeito que o texto é construído. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um bolo e eu quero que o meu bolo seja retangular. Então, eu vou fazer a massa e coloco para assar numa forma retangular. Eu coloco a massa ali, levo no forno, depois meu bolo fica retangular. Vamos supor que eu quero um bolo redondo. Então, eu faço a massa, boto na forma redonda, põe no forno e quando sair, o bolo vai estar redondo. Assim também são gêneros literários. Se eu quero uma poesia, eu vou fazer o meu poema daquela forma, naquela forminha ali certinha. Se eu quero um teatro, eu vou fazer naquela forma do teatro, certo? Então, a forma é o jeito como o texto é construído, as palavras que eu escolho, se ele vai ter as características principais que ele vai ter na escrita, tudo bem? Por exemplo, no teatro, ele vai ter que ter a fala das personagens e as didascálias, que são indicações cênicas. Na poesia, não, ele vai ter versos, estrofes, rima, entendeu? Essa é a forma, o jeito como o meu texto é escrito. E o conteúdo é a massa do bolo que eu vou pôr na forma, ou seja, as ideias, tudo que está por trás, tudo que eu quero falar, certo? Tudo que eu quero falar. Por exemplo, pega Harry Potter. Ele é um gênero narrativo, então a forma dele é um. Acho que pode ser, acho que é um romance, se eu não me engano, é um romance, ou seja, tem narrador, personagens, tempo, espaço, a ação que vai acontecendo, ou seja, essa é a forma dele. E o conteúdo, que é falar sobre bruxaria, da batalha do Harry contra o Voldemort, ou seja, esse é o conteúdo, as ideias que estão por trás da ideia de bem e mal se enfrentando, nananana, e a forma é o jeito que o texto é escrito, entendeu? Então tem essas duas nuances do texto literário, tá? Isso vai ser muito importante para a gente entender também os movimentos e o que estava sendo feito naquele período. Então agora deixemos Harry Potter de canto e vamos para a literatura portuguesa. Gente, apesar da J.K. Rowling ser transfóbica, eu usei Harry Potter só porque é um livro que apesar dela, eu gosto bastante e que eu acho que a maioria das pessoas conhece, certo? Porque ele já era muito famoso antes dela se mostrar ser essa pessoa transfóbica e problemática, mas enfim, perdoem-se o exemplo do Harry Potter, tá? Mas enfim, vamos falar da literatura portuguesa. Aqui eu tenho uma linha do tempo com os principais movimentos da literatura portuguesa e aqueles em que eu vou focalizar, tá? Esses aqui são os principais que eu vou abordar nas aulas. E a gente vai se dedicar primeiro naqueles três ali do cantinho, que são o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, que estão lá no começo da literatura portuguesa. Então, o trovadorismo, ele vai de 1198 a 1418. Gente, se eu ler algum ano errado, é porque eu sou de humanas, tá? E às vezes acontece isso comigo. Mas, enfim, o trovadorismo teve origem na França, na região da Provença, ou Provence, certo? E é muito comum vocês verem isso. Vários movimentos começam na França porque lá era um grande expoente do momento. A França, gente, era o que há, era o lugar onde tudo acontecia. Era como se fosse os Estados Unidos de hoje em dia, que o cinema, a música, tudo acaba saindo de lá, influenciando o mundo. Então, a França, nessa época, era os Estados Unidos de hoje em dia, tá? Essa grande potência, esse expoente cultural.
E a gente também tem que entender que nesse momento a gente está na Idade Média, tá, professor? Esse período era chamado de Idade das Trevas, porque a igreja dominava tudo, dominava corpos e mentes das pessoas. É muito interessante essa ideia, porque as pessoas não podiam pensar, elas tinham que fazer o que a igreja mandava, certo? Senão elas eram mortas e por aí vai, né? Porque a igreja mandava em tudo e falavam, ai, Deus quis desse jeito, então as pessoas tinham que aceitar, era Deus acima de tudo, ou seja, tudo era dominado pela igreja em nome de Deus, digamos assim. Então as pessoas não tinham nem acesso à educação, porque você só podia aprender a ler se fosse para ler a Bíblia, para ler os textos religiosos, certo? E a grande população não tinha acesso a isso. Os textos religiosos ficavam na mão do clero. Só quem queria ser padre, entrar para a igreja, podia ter acesso a isso. Então você tinha essas três classes, a grande população, né, os plebeus, o clero e a nobreza, e daí a nobreza também tinha acesso à educação, à leitura, e o clero também, certo? Mas então se concentrava tudo na mão da igreja, esse conhecimento. Então se começou a fazer essa forma de literatura oral, certo? Eles eram poemas feitos para ser falados só, não foram feitos para ser escritos, porque a maioria do povo não sabia ler, só sabia ler falar, certo? Porque você aprende a falar antes de você aprender a escrever, porque você ouve os seus pais falando e vai falando. Depois que você vai para a escola aprender a escrever, e nesse período não tinha escola, não tinha quem ensinasse a escrever, não tinha nada. Só se você fosse entrar para a igreja, né? Mas enfim, a grande população não tinha acesso à educação. E esses textos só foram ser reunidos em livros muito tempo depois. Ó. A gente tem três livros principais, que eram chamados cancioneiros, que é o Cancioneiro da Ajuda, de fins do século XIII, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que são os lá do século XV, certo? Então foi só um tempo depois que isso foi feito. E a primeira cantiga, nesse momento, gente, a gente está falando da poesia feita nesse período, tá? A poesia desse período eram as cantigas trovadorescas, e a primeira, feita em Portugal, se chama A Ribeirinha, que foi feita pelo trovador Paio Soares de Taveiroz e dedicada à Dona Maria Paz Ribeiro. Por isso, é Ribeirinha. E era uma cantiga de amor e escárnio, certo? A gente vai entender melhor o que é cantiga de amor e cantiga de escárnio loguinho, tá? Quando eu for ensinar, quando a gente for entrar mesmo nelas. Como eu falei, era um texto de tradição oral, então era falado. E o que é mais fácil, gente? Você decorar uma fórmula de matemática ou você decorar a letra de uma música? Com certeza a letra da música, porque tem ritmo, tem melodia e o seu cérebro guarda mais fácil. Então, quando esses poetas, os trovadores, iam. Trovador era o poeta do trovadorismo, tá? Que fazia cantiga trovadoresca. Os nomes são bem, bem fáceis. Então, quando esse trovador ia cantar, ia compor, ele sempre tinha um acompanhamento de um instrumento, ou seja, a poesia desse período é pautada na música para ajudar na memorização, certo? Então ele sempre estava com um instrumento de corda, como uma viola, um instrumento de sopro, como uma flauta, daí não era ele, né? Era alguém que acompanhava tocando, ele ia falando. Ou um instrumento de percussão, como um tambor, uma coisa assim, tá? E como eu falei, a forma dessa literatura era pautada pela música. Então, o que a música tem? Refrão. Os poemas dessa época também tinham refrão, paralelismo, que é repetição de ideias, repetição de sons, repetição de frases, ou seja, tudo esse repetindo as palavras, as frases, os sons, e a leixaprem, que é uma coisa que foi cultivada muito, principalmente nas cantigas de amor desse período, que é você fazer assim, você tem 4 estrofes, sabe, na estrofe do poema, o verso. A estrofe é o conjunto de versos, ou seja, 4 estrofes de 2 versos cada. Daí, o que você escreveu no primeiro verso da primeira, você repete no segundo da segunda. O que você escreveu no primeiro da terceira, você repete no segundo da quarta e assim por diante. O primeiro da anterior no segundo dessa, o primeiro da anterior, no entendeu? Você vai alternando sempre, e para você criar essa ideia de música, essa melodia, tá? Então aqui eu tenho um quadro com as principais classificações. A gente falou da forma, certa forma era aquelas características que eu acabei de dar, e o conteúdo era esse. Eu podia dividir, segundo o conteúdo, as cantigas em 2 tipos, ou a lírica amorosa ou as cantigas satíricas, certo? E daí desses 2 tipos eu dividia em mais 2, ou seja, 2 viravam 4. Da lírica amorosa eu tinha cantiga de amor, que era quando eu tinha o lírico masculino que falava com a amada, ele sempre sofria, e ele sempre falava desse amor que não podia se realizar porque eles eram de classes sociais diferentes. Geralmente a mulher era da nobreza e esse homem era mais pobre, não podiam se casar. Então ele sempre falava sobre isso, com a amada, sobre como ele a amava e sofrendo por esse amor. Só que aqui, gente, não era um amor
que fosse ser correspondido. Não era o amor do coração, era um amor idealizado, era o amor da mente, certo? E esse amor, ele era bonito porque ele não ia ser realizado. É meio chocante, mas é isso. Ele era bonito porque não ia ser realizado. Tá? Era uma idealização amorosa, era um amor só imaginativo, certo? E ele sempre falava com a mulher amada. E a cantiga de amigo, ela é diferente. Não é um eu lírico masculino, é um eu lírico feminino. Vocês sabem, eu lírico é quem fala na poesia. Só que o autor ainda era um homem. Então era um homem que criava esse eu lírico feminino, se passava por uma mulher, geralmente uma mulher do povo, uma mulher mais pobre, que sofria por estar longe do seu amado. Ou seja, ela ficava falando com uma outra amiga dela, uma parente, mulher, falando sobre sentimento, como ela se sentia mal de estar longe do amado e tudo isso, certo? Confidenciando esse sentimento. Às vezes ela também falava para a natureza, para os rios, para os pássaros, ou seja, era sempre ela falando para alguém que ela estava sofrendo por estar longe do amado, ou lembrando momentos bons que passou com ele, ou falando dessa separação que foi dura, tá? Essas são as cantigas de amor que falavam sobre temas amorosos, assim, ou do sofrimento, geralmente sofrimento amoroso. E as cantigas satíricas do período, elas eram para falar mal, tá? Bem para falar mal. E daí você tinha as cantigas de escárnio e de maldizer, elas são cantigas irmãs, digamos assim, tá? Elas não têm tanta diferença. Então, alguns autores até falam que toda cantiga de maldizer é uma cantiga de escárnio também. Então, essa divisão é bem tênue, tá? Mas daí nas duas eu vou ter um eu lírico masculino que vai falar para alguém que não é especificado, tá? Então ele vai querer falar mal de alguém, geralmente uma figura importante, pode ser uma mulher, alguém do clero, alguém da nobreza. Ele vai essa cantiga satírica é para falar mal de alguém. Só que na cantiga de escárnio vai ser mais encoberto, mais indireto, sabe? Vai ter um sarcasmo, uma coisa assim meio ambígua que você fala mal discretamente. E a de maldizer, não, ela vai ser bem escrachada, vai ser para falar mal mesmo, vai ter uma linguagem objetiva, não vai esconder nada. A cantiga de escárnio é mais quietinha, encoberta, e a de maldizer, não, é falando mal mesmo daquela pessoa ali, acabando com ela, tá? Essa é a diferença das duas. Então essa foi a poesia do período. Nesse período também se teve teatro e narrativa, só que a narrativa eram novelas de cavalaria, só que eram bem poucas, bem tímidas, assim, porque esse tipo de novela, vocês devem conhecer, do Rei Arthur, da Távola Redonda, esse tipo mesmo. Só que elas foram mais cultivadas na França e na Inglaterra. Em Portugal foi bem pouquinho nesse momento, e também teve teatro, só que era teatro religioso, sabe? Aquela encenação de Domingo de Páscoa, que todo mundo já fez na igreja, ou a encenação da do Natal, de Maria chegando em Jerusalém, que todo mundo já fez na igreja. Então, é esse tipo de teatro que era desse período. Então, não era um teatro assim muito importante para a história da literatura, porque era só reprodução de episódios da Bíblia, tá? Então aqui eu tenho dois nomes importantes, tá? O Dom Diniz, que é chamado de Rei Trovador, era um cara muito importante para o período, e o João Garcia de Guilhade, que foi um trovador que fez muitas cantigas de escárnio e maldizer. E o Dom Diniz fez mais cantigas de amigo, tá? Depois desse momento da Idade Média, eu começo a ir para o humanismo, porque a Idade Média foi acabando, foi começando a Idade Moderna, e Idade Moderna é o quê? A razão. Não era mais Deus que dominava tudo, era a ciência, ou seja, as pessoas começaram a pensar, entendeu? O homem passou a ser o centro de tudo, a razão, a matemática, o pensamento racional, tudo que passava pela mente do homem, e não mais Deus. Deus saiu de cena e entrou o homem. Então se vai privilegiar isso, o pensamento racional, essas ideias humanísticas de ciência, de querer avançar, de ter técnica, certo? E também se começou a voltar para os gregos e latinos, certo? Porque eles sim eram pessoas que, lembra que eu falei que eles eram chatos, todos virginianos, porque pensavam em tudo, sistematizavam? Então vão querer se voltar para as ideias que esses caras produziam, propagavam, tá? Então nesse momento, por exemplo, a corte portuguesa vai pagar para um cara escrever textos historiográficos, ou seja, crônicas de reis, voltar a falar da história de Portugal, dos reis de Portugal, certo? Você vai ter essa preocupação com a razão, em querer fazer ciência, querer fazer coisas. Você também vai ter prosa doutrinatória, poesia, teatro e novelas de cavalaria. Agora sim vai ter uma boa novela de cavalaria. É desse momento Amadis de Gaula, por exemplo, que é um importante cavaleiro português, tá? Bem cavaleiro mesmo medieval, que ia para guerra, lutava pela amada, nanana, e por aí vai. Então vamos lá. Como eu falei,
do cara que a corte contrata para poder escrever essas crônicas de reis é o Fernão Lopes, esse sujeitinho aqui bem feinho ali embaixo. A corte portuguesa chama ele para escrever sobre os reis, sobre o passado de Portugal, para ir dando esse pontapé na história, certo? E daí você vai ter o Dom Duarte, por exemplo, que era um dos reis do período, que escrevia essa prosa doutrinatória, que era justamente falando sobre o que era bom e o que era ruim para o homem fidalgo do momento, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, certo? O que era uma virtude, o que não era, o que não deveria ser feito. E o homem fidalgo era o homem rico do período, aquele que era aristocrata, que tinha dinheiro, certo? Que tinha educação. Então, essa prosa doutrinatória era justamente você começar a usar a razão. Você não vai mais pensar o que Deus acha certo, o que Deus acha errado. Não. O que eu, enquanto homem, acho adequado para uma vivência social e o que eu acho inadequado. Você não pautava mais o pensamento só por Deus, mas sim pelo pensamento do homem, pela razão do homem, ainda que tivesse um pouco dessa ideia de Deus por trás, certo? Porque até hoje nossa sociedade passa por essa ideia de querer colocar Deus como uma pauta da moral, certo? Mas por aí vai. Na poesia também, você vai começar a se abrir para ideias novas. Ou seja, lembra que eu falei que esse período se abre muito para técnica, para você pensar racionalmente, você ter técnica? A poesia também, ela vai começar a valorizar formas fixas. O que são formas fixas? Por exemplo, o soneto, que você vai ter dois quartetos, dois tercetos, com 12 versinhos, 12, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso, 14. Oh, meu Deus, a matemática não é meu forte, gente. Você vai ter aquela quantidade de versos, você vai ter a rima, você vai ter aquele número certo de sílabas poéticas, certo? Então, você vai ter todas essas coisas certinhas. E nesse momento, por exemplo, você vai começar a escrever tudo em redondilha maior, que eram 7 sílabas poéticas, tá? Então vai se abrir e você vai ter essa abertura e você vai começar a ter trova, esparsa, vilancete, que são essas formas de poesia, certo? E também para ideias novas, todas essas ideias racionais que eram dos gregos e latinos e dos italianos também. Então, por exemplo, a gente tem Garcia de Rezende, que fazia o tipo de poesia que a gente chama de palaciana, porque eram poesias que ficavam dentro do palácio, era a própria corte que fazia e para a própria corte apreciar, tá? Para os reis apreciarem, para quem era nobre, tudo bem? E você não vai ter mais isso é importante, eu estava quase esquecendo, você não vai ter a poesia pautada pela música, você vai se separar, divorciar a poesia da música, tá? Agora vão ser duas coisas diferentes, você não vai ter mais esse instrumento nem nada acompanhando. No teatro, a gente vai ter um cara incrível, que é o Gil Vicente. Gente, esse cara é incrível, é um dos melhores autores da literatura portuguesa. Ele é inteligente por quê? Nessa época, você só podia fazer literatura se você tinha quem pagasse para você fazer, porque você tinha que se dedicar, escrever e tal, tal, tal. E o Gil Vicente, ele era muito queridinho dos reis, ou seja, a nobreza pagava para ele escrever. Só que ele era tão, olha como ele era o cão. Ele falava mal da própria corte nos teatros dele. Só que ele simulava isso. Ele era herdeiro do teatro medieval, ou seja, ele fazia um teatro que falava sobre imoralidade, sobre coisas ruins da sociedade. Só que essas coisas que ele falava eram críticas à própria nobreza, críticas ao clero, críticas aos cavaleiros, críticas a tudo. Ele criticava tudo, ou seja, a gente precisa ler o teatro dele, assistir o teatro dele, pensando nisso, certo? Por exemplo, você pega o Alto da Barca do Inferno, você vai ter figuras ali que são todas más. Você vai ter uma pessoa do clero, uma pessoa que era representante da justiça, uma representante do povo, e todos eles eram maus. O único que era bom era o cavaleiro, que foi, lutou e matou várias pessoas. Mas você fala, professor, como um cara que matou vai para o céu, ele vai ser uma pessoa boa, mas ele matou em nome de Deus, entendeu? Olha a ironia do Gil Vicente aí. Ele não reproduzia ideias do período, ele criticava essas ideias do período muito bem. E todo o teatro dele era numa estrutura dual, bem versus o mal, e todas as personagens estavam ali, caminhando entre o bem e o mal, mostrando que elas eram todas más. Ou seja, ele já criticava toda a sociedade, ele era um cara incrível, certo? Então por isso ele era tão bom. Só que como ele também escrevia para os reis, no final ele tinha que dar um jeito de salvar todo mundo para não ficar tão claro que ele estava falando mal da própria pessoa que pagava ele para escrever, certo? Mas ele era um cara incrível, é muito interessante a gente ver o teatro dele com esse olhar crítico de quem realmente falava mal de quem tinha que ser falado mal. Então, nesse momento, a gente vai para o classicismo. Lembra que eu falei que a gente estava saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna?
com essa coisa da ciência, o humanismo está nesse movimento de passagem. Quando eu chego no classicismo, eu já estou realmente na Idade Moderna, com essas ideias de inspiração racional, pautadas em ensinamentos gregos e latinos, certo? Então, o classicismo, sabe o Renascimento, que tem o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu Galilei? Então, o renascimento da literatura se chama classicismo, certo? O renascentismo é nas artes, na pintura, por aí vai. E na literatura é o classicismo, certo? E vai ter essa ideia de imitação dos gregos e latinos, uso da razão e, como eu falei, o humanismo é o período de transição de um para o outro. Então, tudo que começou a nascer no humanismo aqui já está dando frutos, ou seja, os mesmos textos que foram feitos lá estão continuando a ser feitos aqui. Então, para esse período, o teatro, gente, do Gil Vicente não teve como. Como eu falei, até hoje o teatro dele é um dos melhores e foi difícil superar. O Sá de Miranda, que é um autor que eu já vou falar, tentou escrever teatro, mas não superou. Um outro autor que escreveu realmente um teatro muito bom foi o Antônio de Ferreira, que escreveu uma tragédia, a primeira tragédia da literatura portuguesa, que se chama A Castro, de 1587, que fala sobre a grande Dona Inês de Castro, certo? E o que é interessante, gente, acho que eu esqueci de falar o ano dos movimentos, né? Mas vocês estão acompanhando aí pelo slide a data dos movimentos, tá? De que ano começa e que ano termina. Mas, enfim, essa grande tragédia, por que é uma tragédia? Porque lembra que eu falei que voltava para os gregos e latinos? E lembra que eu falei que eles eram muito certinhos, pegavam uma caixinha? Então, na caixinha do drama, do teatro, para eles só tinham dois tipos, ou a comédia ou a tragédia. E elas tinham as características certinhas. Para os gregos, eles eram muito chatos. Se você escrevia o texto que você queria, eles descartavam, não serve. Se você quer fazer uma comédia, tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser personagem do povo, tem que ser para você falar mal deles e dar risada. Se você quer um teatro dramático, tem que ser com gente boa, com nobres, com deuses, tem que ser personagens que vai acontecer uma coisa com o herói. E o final tem que todo mundo sofrer, tem que ser catártico. Ou seja, para você escrever teatro na Grécia Antiga era um saco. Você tinha que escrever igual eles queriam, letrinha por letrinha igual. Então, nesse momento, eles vão voltar para essa ideia, eles vão querer escrever textos igual eles faziam. Então, aqui, esse cara vai cultivar. Primeiro, ele faz umas comédias, né, o Antônio Ferreira, e depois ele faz essa tragédia, a Castro, que vai ser igualzinho os gregos queriam que fosse um texto trágico. A poesia aqui, como eu falei, também vou voltar para essa ideia dos gregos e latinos, ou seja, aquela mesma ideia do humanismo, de forma fixa, de você ter uma forma bem enraizada, com aquelas medidas certinhas, como eu falei do soneto. Aqui também. E o Sá de Miranda, ele foi um homem que viajou muito, ele foi quem introduziu o verso decassílabo na literatura portuguesa. Lembra que eu falei que o outro cara, Garcia de Rezende, compunha com 7 sílabas poéticas em redondilha maior? Aqui o decassílabo são 10, certo? Então você vai ter que escrever cada verso com 10. Você vai ter que dar um jeito de cada verso bater 10 sílabas poéticas certinhas, para poder ser uma literatura boa, uma literatura que vai ser lida no período. Se você não fizesse, estava errado, jogava fora. Só podia ser, entendeu por que eles eram chatos? Porque só podia ser o que encaixasse naquela forma, entendeu? E daí o Garcia Rezende, o Sá de Miranda, como eu falei, ele viajou muito, então a poesia dele estava entre esses temas do medieval ainda e do clássico. O tom dele, da poesia dele, se encaixava muito bem com essa reprodução dos clássicos, porque ele foi esse homem que teve essas experiências por aí afora, certo? Vivenciou essas ideias novas. E por último temos o nosso grandiosíssimo Luís de Camões. E por que o Camões é um cara tão importante? Porque, basicamente, gente, o Camões, ele foi um dos maiores poetas da literatura portuguesa. Ele viveu muita coisa, ele foi pra guerra, perdeu um olho, por isso aí só dá pra ver um olhinho dele, ele era caolho. Ele amou muito, ele ficou pobre, ficou na sarjeta, daí algum nobre lá dava dinheiro, ele voltava, depois estava caído lá de novo na sarjeta, ele foi preso em lugares fora de Portugal, não tinha dinheiro para voltar para Portugal, teve de ser ajudado, então ele viveu muita coisa, ele foi muito intenso, amou muito, tem a grande amor da vida dele, tal. E ele foi contratado pela corte portuguesa para escrever os Lusíadas, que é essa grande epopeia portuguesa, que justamente relembra o momento de maior glória de Portugal, que foram as grandes navegações. Portugal foi a primeira nação a dar esse pontapé, eles chegaram em toda a costa da África, no Oriente, descobriram o Brasil aqui, descobriram não, né, invadiram e tal.
Então foi um momento em que Portugal foi muito grande, foi um país imenso, foi uma nação poderosíssima, foi pelas grandes navegações. Fernando Pessoa vai dizer que Portugal vai ao mar para se encontrar, ou seja, Camões retrata esse momento em que Portugal é grande, falando dessa grande epopeia, certo? Que ele vai falar do Vasco da Gama, de tudo que ele enfrentou, e nessa movimento ele vai misturar coisas da mitologia, porque o período clássico é pautado por isso, trazer temas da mitologia de volta, ou seja, ele vai falar sobre os monstros que ele enfrenta e todos os desafios pensando na mitologia grego-latina, tá? Grega e latina. Também ele vai ter muitos pontos de vista filosóficos, certo? Ele vai pensar com a razão, vai ser reproduzir ideias de Platão, ideias de Aristóteles e por aí vai. E daí ele vai ter. Isso é o mais incrível dos Lusíadas, é porque ele fez tudo de uma forma fixa, ele fez tudo em soneto. Tudo em soneto decassílabo, ou seja, se você pegar o primeiro ao último verso dos Lusíadas, tem a mesma métrica, o sistema de rimas perfeito, ou seja, ele fez aquela coisa certinha, bem construidinha, que era o que o período mandava que você fizesse, certo? E ele fez cantos e começava pedindo a ajuda das musas, que era uma coisa que se tinha no universo clássico. Então ele realmente colocou Portugal no mapa junto com essa ideia, porque ele falou, gente, ó, Portugal é grande, Portugal é uma nação maravilhosa, tá aqui a prova. Escreveu os Lusíadas, certo? Ele fez isso, por isso ele é um cara tão incrível. E também ele falava sobre amor e desconcerto do mundo. Só que nesse momento, gente, não era um amor romântico que você sente com o coração, ai, como eu amo, que dor. Não, era um amor da mente, certo? Era um amor racional. Ele não queria falar sobre o que ele sentia com o coração, ele queria pensar no amor. Daí ele vai falar: amor é fogo que arde e não se vê, amor é ferida que dói e não se sente. Porque ele pensa com a cabeça, é um amor sentido pela cabeça e não sentido pelo coração. Ele vai querer pensar tudo, ele vai querer racionalizar. Igual os gregos faziam, que pensavam em tudo, organizavam, colocavam em caixinha, ele também vai pensar em tudo, querer tirar o máximo proveito daquilo num caráter filosófico, indo com a razão. E desconcerto do mundo é aquela sensação de você não pertencer, sabe? Principalmente como ele foi um cara que viajou muito, ele tem essa sensação de não pertencer, de não fazer parte. Desconcerto do mundo é isso, é você se sentir em desconcerto com o mundo, em não se encaixar no mundo, sentir que não tá dando certo aqui, ó, aqui para mim não deu, é esse sentimento, entendeu? Então, o Luiz de Camões, esse grande cara, esse grande poeta, por tudo isso que ele fez, e é muito importante a gente saber do Camões, gente. De verdade, dessa aula, se eu tivesse que escolher dois autores mais importantes, eu com certeza escolheria o Gil Vicente e o Camões. Eles são nomes importantíssimos para a literatura portuguesa. Como vocês perceberam nesse momento, são todos homens brancos com ascendência burguesa que fazem literatura. Infelizmente, vai demorar muito para as mulheres entrarem em cena na literatura e também para negros e qualquer outra população estigmatizada, homossexuais. Vai demorar muito para que finalmente essas populações tomem voz na literatura. Nesse momento, infelizmente, são só homens brancos que falavam. Mas, de qualquer forma, essa foi a literatura desse período, com tudo de bom e de ruim que teve dela. E essa foi a nossa primeira aulinha para apresentar um pouquinho da literatura portuguesa e trazer alguns grandes nomes para vocês. Espero que com a aula da Karina, em que ela conte melhor, analise essas obras desses autores que eu mencionei, vocês entendam mais. Mas ficamos hoje por aqui. Um beijo e até semana que vem. Não, mentira, até a próxima semana. Tchau.